Olá, tudo bem? Hoje é dia 2 de janeiro. Eu prometi para vocês que iria explicar mais fazer um resumão sobre as 7 verdades das Escrituras Sagradas, que a gente começou com o primeiro tema, amar o próximo como a si mesmo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Isso aqui nos faz lembrar nos primeiros mandamentos das leis de Moisés, que fez a gente realmente nos amar. Porque como você vai amar alguém se você não se amar? Né? Esse foi o primeiro tema que a gente fez na segunda-feira, tá? E é muito importante a gente anotar assim, ó, anotar num papel mesmo, porque sem isso aqui, ó, sem o amor, né, você nunca vai conseguir alcançar o próximo, ok? Mas para você ter o amor, você tem que se amar, porque se você não se amar, não adianta, entendeu? Então assim, essa é a primeira. A segunda, isso aqui é só um resumão, tá, pessoal? A segunda é superação. Superação, ela é importantíssima, tá? Vários personagens da Bíblia superaram. Vários personagens da Bíblia conseguiram fazer essa grande proeza de superar. Né? E também a gente vê grandes empresários aí hoje em dia também que conseguiram essa grande proeza de ter a superação. Né? Por exemplo, José do Egito foi vendido pelos seus irmãos. Ele teve uma superação. Né? Ele teve uma superação. Ele teve foco naquilo que ele queria. Ele teve atitude, ele teve todas essas qualidades. José teve todas essas qualidades. Você vê, ó, José, ele se amava, ele se cuidava. Como assim ele se amava? Houve um episódio que ele teve que fugir da casa de um oficial. Por quê? Porque ele estava sendo assediado pela mulher do oficial e ele fugiu porque ele se amava. Ele sabia que ia estragar sua conduta, ia manchar a sua vida. E ele também teve superação, ele passou anos na cadeia, anos preso, não foi de uma hora para outra que ele foi governador do Egito, ele passou anos na cadeia. Então José, ele passou por todas essas fases aqui. E outra, José, ele foi muito organizado. Quando ele governou o Egito, ele ficou só abaixo de Faraó, porque ele governou todo o Egito com a sua organização em mantimentos, né? E também temos o foco aqui, ó, não podemos esquecer do foco. O José do Egito, ele teve foco, ele sabia onde ele queria chegar. Deus já tinha preparado todo aquele episódio que aconteceu com seus irmãos, aquela inveja que seus irmãos tinham dele, mas era tudo para um propósito. Era para ele ser governador do Egito. Se os irmãos dele não tivessem feito aquilo, mesmo que foi por inveja ou por qualquer outra coisa, José não chegaria jamais nesse objetivo. Primeiro ser, aí vamos para o quinto aqui, ó, quinta verdade das Sagradas Escrituras. Primeiro ser para depois ter. Né? José, ele era uma pessoa íntegra, de bom caráter, ele tinha conduta, né? Porque se ele fosse um mau caráter, ele tinha dormido com a mulher do oficial, mas não, ele resolveu fugir e manter sua palavra, manter sua honra, manter sua comunhão com Deus, manter seu caráter, o seu foco. Então, ele teve José ele já era, né? E para depois ele ter. Como assim depois ele ter? Ora, ele foi governador do Egito, ele teve de tudo, ele foi um dos homens mais poderosos naquela época. Ele salvou toda a sua tribo, ele trouxe todos os seus familiares, ele perdoou os seus irmãos, tá? Ele perdoou os seus irmãos e ele trouxe tudo para o Egito para não morrer de fome. Então, ele ainda mandou provisão para o seu povo ainda. Acima de tudo, ele ajudou, ele abençoou, em vez de amaldiçoar, ele abençoou. Então, e outra, gratidão. José, ele foi muito grato. Ele foi grato por tudo. Grato por tudo que aconteceu com ele. Desde quando que ele ganhou a túnica do seu pai, uma túnica muito bonita, e onde seus irmãos invejavam. Mas por que os seus irmãos invejavam? Porque
José já era grato, José era sonhador, ele sonhava, ele agradecia até pelos seus sonhos, porque ele sabia que Deus era fiel e ia cumprir na vida dele. Mas ele não sabia quando e nem como. Mas ele deixou na dispensação de Deus. Mas, por último, aqui vem a palavra-chave: atitude. Ó, atitude. José teve atitude. José poderia ter todos esses aqui, mas sem atitude ele não ia chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque ele revelou o sonho do faraó, tá? Na prisão. Porque se ele tivesse desanimado de tudo, ele não ia ter comunhão com Deus, tá? Ele não ia ter comunhão com Deus e ele não ia conseguir revelar o sonho para faraó. E ele revelou o sonho para faraó, ele teve a atitude de ficar na frente de faraó e falar o sonho que Deus mandou para ele. Ele não teve medo de falar do sonho, então ele teve atitude. Então, pessoal, isso aqui é só um resumo, tá? de tudo que eu falei. Eu falei do rei Davi, eu falei do rei Salomão, eu falei da rainha Esther, tá? Eu falei de Lázaro, amigo de Jesus. Tá? Lázaro também foi muito grato a Deus por ter um amigo como Jesus Cristo. Tá? Então, assim, são tudo verdades que já estão na Bíblia, só que eu estou explicando de um modo diferente para você. Entendeu? Então, assim, amar o próximo como a ti mesmo não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Superação. Às vezes acontece um desvario na vida e a gente já para por ali mesmo, já ficamos na zona de conforto, na inércia, a gente não quer continuar, a gente não quer superar aquilo e fica por isso mesmo. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, passa toda a tua vida e você fica na mesma. Né? Isso é uma inércia, isso é zona de conforto. Organização. Precisamos nos organizar nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos, porque se a gente não se organizar, a gente também não vai conseguir dar o próximo passo, a gente não vai conseguir aumentar, ir para o próximo nível da nossa vida, tanto espiritual, tanto como financeira, tanto como conjugal, a gente não consegue evoluir. Foco. Foco tem tudo a ver com um objetivo, com metas, com sonhos, porque o foco é o combustível do sucesso. Sem o foco, a gente não vai ter norte. É como se a gente tivesse uma bússola estragada de uma aeronave. A gente não sabe se vai para o sul, para o norte, o leste ou oeste, a gente não sabe. Por isso tem que ter foco, a gente tem que ter norte. Saber o que a gente está fazendo para a gente não jogar esse ano de 2023 fora. Por isso que nós temos que ter foco. E ser para depois ter. Vamos fazer network, vamos atrás de conhecimento, vamos estudar, né? Vamos trabalhar, vamos adquirir, vamos abrir um capital para ter um negócio, para depois você ter. Né? Se você quer ter uma casa boa, batalha para isso. Se você quer ter um carro 0 km, batalha para isso. Mas você tem que ser para depois ter. Você tem que estruturar o teu emocional, o teu caráter, para que você possa ser uma pessoa íntegra, assim como o José foi. Depois veio o que vem da consequência é o sucesso, é o dinheiro, é a prosperidade, é a bênção de Deus sobre a sua vida. E também temos a gratidão. A gratidão é o combustível da vida emocional equilibrada. A gratidão é o combustível da alegria. A gratidão, ela torna você ter hábitos de generosidade para ajudar o próximo. Porque você sendo uma pessoa grata, várias portas vão abrir para você, né? Tudo vai acontecer de bom e do melhor para a tua vida. E a atitude, gente. A atitude, ela é essencial. Sem atitude, a gente não consegue alcançar nada disso aqui. A atitude é você engatar a primeira, pisar fundo para ver o que vai dar. Esse aqui é essencial. A atitude. Ah, não deu certo a primeira vez? Não tem problema. Você tenta a segunda, você tenta a terceira. A atitude, ela é tudo. Para você ter uma ideia, eu fiz a banca da ANAC há uns 2 anos atrás e eu passei só na 7ª vez. Eu reprovei na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta. Na 7ª eu passei e garanti meu passaporte para fazer as horas de voo de aviação aqui no Aeroclube de Santa Catarina. Eu não desisti porque eu tinha foco, eu sabia o que eu queria. Mas só que o que acontece?
eu tinha que ser para depois ter, eu tinha que procurar conhecimentos, eu tinha que estudar, eu tinha que ir à luta. Então, na 7ª vez, por causa das atitudes que eu não deixei para trás, eu tive que usar superação para chegar onde eu queria. E tive que me amar muito para chegar também onde eu queria. Tive que ser organizado para estudar mais de 200 matérias que tem na aviação. Tive que ter foco. Tive que tive que ser grato, mesmo reprovando as matérias, eu tive experiência para hoje dar aula gratuita no meu canal no YouTube para pessoas que querem fazer aviação. Então tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Então esse é o resumo. Eu quero também te convidar para um novo material que eu quero entregar para vocês, que é muito importante, tá? Que vão ser as 7 alianças que vai fazer você casar com o teu emocional, consigo mesmo, você fazer bem contigo mesmo, para que você possa colocar tudo que é de dentro para fora de uma forma harmoniosa, de uma forma maravilhosa, para que as pessoas possam ver em você algo diferente, algo de melhor. Um grande abraço para vocês, tudo de bom e Deus abençoe.